Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma bênção poder ministrar, compartilhar com vocês essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração e que eu espero que alcance não só os membros desta igreja, mas também todos aqueles que acessarem essa live. Então, que Deus, na sua infinita graça e bondade e misericórdia, possa nos instrumentalizar com esse objetivo, te abençoar, em nome de Jesus. Bom, eu não me atreveria a começar sem antes pedir a bênção do Eterno. Nós somos totalmente dependentes dele. Então, se você quiser compartilhar comigo desta oração, aí onde você estiver, ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai de amor, graças te damos pela excelência de toda a tua bondade, pelas tuas misericórdias sem fim, renováveis a cada manhã. Obrigado por este privilégio, Senhor, de poder, ó Deus, comunicar as tuas verdades sagradas, ó Senhor, aos meus irmãos e a todos quantos acessarem essa live. Peço que em nome de Jesus, o teu santo e bondoso Espírito, venha, Senhor, nos inspirar, instrumentalizar, para a honra e glória de Jesus. Faça-nos bem, Senhor, em períodos de tanta angústia, de tantas perdas e tristezas. Faça-nos bem, em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Então, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, dos versículos 3 ao 7, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Deus seja louvado pela sua bendita e santa e inerrante palavra. Então, essa carta do apóstolo Pedro foi escrita cerca dos anos 60 depois de Cristo e foi endereçada aos cristãos da Ásia Menor, chamados dispersos, que estavam em grande aflição, vivendo momentos de angústia, até pelo fator rejeição do mundo em relação a eles, por conta da profissão de sua fé em Cristo Jesus. Então esse povo, esses irmãos, eles estavam precisando de uma palavra de ânimo, de despertamento, e Deus então instrumentaliza o apóstolo Pedro para nos deixar esses conselhos, essa palavra orientadora, bendita e maravilhosa, que não só deu assistência, melhor dizendo, aos irmãos no passado, mas também vem ao encontro de nossas necessidades, visto que, embora de formas diferentes, é claro, mas há uma grande similaridade entre os nossos irmãos, os quais Pedro se reporta, e a nós, eu, você, todos nós estamos vivendo múltiplas provações e grandes tensões em decorrência de tudo isso que está ocorrendo, que está muito perto. E eu vou tentar me alinhar à fala de Pedro, muito inspirado pelo Espírito Santo a ele, para que possamos discorrer um pouco, sobre a preciosidade da fé. É o pouco que eu desejo comunicar aos irmãos. Amados, as provações são diversas, múltiplas, como nós falamos, são muitas tensões. Nós estamos
vivendo um momento em que o luto está presente em diversas famílias. Esse vírus maldito que tem trazido lágrimas e angústias e tristezas e perdas. Mas não é só isso. Trouxe o desemprego, as incertezas do amanhã. Hoje, a fala mais em voga é a ansiedade, que por sua vez cria outros problemas mais sérios e mais graves. Então, as incertezas acerca do amanhã, a corrupção plantada nos nossos políticos que deveriam nos representar, o descaso com o povo. É impressionante como eles são frios em relação a qualquer necessidade humana. Eles são muito ambiciosos. É impressionante, além de corruptos, ambiciosos, porque o que eles angariaram ao longo dos anos, suficiente para ter uma vida tranquila, mas ainda assim. Então nós temos os políticos corruptos, nós temos essa incerteza do amanhã, o vírus que mata, que nos priva de uma série de atividades. Nós temos a violência contra as crianças, contra as mulheres, contra os idosos. Nós temos ainda as constantes investidas contra a nossa fé, contra a família, contra a Igreja de Jesus Cristo, e vai por aí afora. Então são muitas tensões. E então o apóstolo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele tem essa sensibilidade de dar um estímulo, de trazer um ânimo ao coração daqueles irmãos que estavam muito, mas muito abatidos. E é possível que alguns de vocês também estejam, porque Deus também colocou no meu coração compartilhar com você algumas verdades sagradas. Então o texto começa dizendo que Pedro enaltece ao Pai Celestial. Ele diz: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por suas muitas, outras traduções começam aqui, grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Isso é maravilhoso. Pedro enaltece as misericórdias do Senhor. E de fato elas corroboram com a fala de Jeremias, depois da invasão de Jerusalém, e o início do cativeiro na Babilônia. Em Lamentações 3:22, ele vai dizer que porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, nós não somos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Então benditas sejam as misericórdias do Senhor, porque por elas é que nós fomos alcançados. Não havia mérito algum em nós, muito menos nada que obrigasse Deus a tomar essa atitude, essa decisão. Foi algo soberano, Ele quis se importar conosco. A Bíblia diz em João 3,16, o clássico João 3,16, que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus, complementa lá no 17, enviou o Seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por Ele. Pelo contrário, mas para que fosse salvo. Então, meus amados irmãos, meus queridos, vocês que estão nos acessando, o amor de Deus é incomensurável. As misericórdias do Senhor manifestaram o seu grande amor. Isso também está muito explícito na fala do apóstolo Paulo, em Romanos 5:8, quando ele diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia nada que obrigasse Deus a fazer o que Ele fez por mim e por você, que já teve um encontro com Cristo Jesus. Então bendito seja Deus
que nos deu a oportunidade de termos hoje o antes e o depois. O antes sem Cristo, o depois de Cristo. Isso nos serve para balizar a nossa vida, as perdas e os ganhos, as perdas antes sem Cristo e o ganho pós-Cristo, com Cristo. Antes nós éramos instrumentos de Satanás, hoje nós somos instrumentos na mão do Espírito Santo. Nós éramos trevas, hoje nós somos luz. Nós éramos mentirosos, hoje nós buscamos a verdade, sermos verdadeiros. Antes nós éramos corruptos, hoje nós somos honestos. Cada um de nós temos a nossa história. Alguns imorais, mas agora santificados no Senhor, regenerados pela sua palavra. E este antes é que nos dá base e firmeza para nos manter no hoje, na presença de Deus. Então bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou, diz o texto sagrado, de novo para uma viva esperança. Pedro aqui está se reportando à regeneração, aquilo que está também demonstrado por Paulo, o apóstolo, em 2 Coríntios 5,17, quando ele diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso gerou então nova visão de vida, nova perspectiva, uma nova leitura, uma nova interpretação de nós mesmos e dos nossos semelhantes e acerca de Deus. É impressionante porque essa palavra para nova criatura, ali no original grego, kainos, ela tem como definição uma forma ou qualidade diferente. É o novo, não usado, recente. Isso é maravilhoso, porque traz então a compreensão de que nós fomos transformados. Na nossa mente, a palavra também grega metanoia para a conversão, na nossa mente que produziu mudanças comportamentais. Que havemos de convir que quem nasceu de novo é nova criatura, porque tem novos pensamentos, novas atitudes, faz novas escolhas. Então, um exemplo clássico: se você está no mundo e recebe Cristo Jesus no seu coração, a partir deste momento o processo de regeneração se estabelece. Qual é o conceito de regenerar? É de reparar, é de trazer a sua forma. Pois muito bem, é o que o Evangelho tem como proposta na nossa vida e que o apóstolo Pedro, ele aqui está abordando. Nós fomos gerados, fomos feitos novas criaturas, com novos conceitos acerca da vida. E isso é uma bênção. Para você compreender, vamos supor que você esteja vivendo um momento crítico do seu casamento. Vocês já não conseguem se compreender, você e sua esposa e você. E o que acontece? Você busca a orientação na palavra de Deus. Aquele que instituiu o casamento, a família, ele sabe como produzir resultados balsâmicos e curadores nessas feridas abertas pelos nossos comportamentos. Então, se você busca Cristo para a solução do seu casamento, sabe o que vai acontecer? Ele não vai te dar um novo casamento,
Não é a compreensão aqui, o novo é isso que quer dizer. Não é um novo casamento, você não vai ter outra pessoa para tentar ser feliz com outra pessoa, um segundo casamento. Ele vai lhe dar um casamento novo, é aquele que já existe, mas agora com a bênção daquele que instituiu a família. Aí tudo vai ser diferente. Amém? Então, Pedro, ele continua dizendo: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Oh, que bênção! Porque a nossa esperança não se encontra em partidos, em ideologias. Eu fico muito angustiado, decepcionado e triste quando eu vejo cristãos dispostos a tornarem-se testemunhas, defensores de ideologias partidárias e muito pouco fala de Jesus. O Salmo 123 diz: ó tu que habita nos céus, assim como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos das servas fitos nas mãos de suas senhoras, assim nós aguardamos no Deus da nossa salvação. A solução desse país não é Jair Messias Bolsonaro, não é Luiz Inácio, o Lula, não é esquerda e nem direita. A solução desse país é se render a Cristo. Por isso a nossa esperança, a esperança do crente fiel e verdadeiro, ela é intocável, ela não murcha, ela não pode ser destruída, porque ela foi implantada na ressurreição de Jesus Cristo, o único ser que passou por esta terra e pôde dizer, como ele afirmou em João 10:17, eu dou a minha vida, eu torno a tomá-la. Eu a dou voluntariamente. Por isso o Pai me ama, ele diz. Porque eu dou a minha vida e eu torno a tomá-la. Ninguém a toma de mim, eu a dou voluntariamente. E depois eu torno a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Oh, qual líder de religião pode dizer isso, afirmar isso? Qual deles pode dizer, bradar como Cristo, retratado por Paulo em 1 Coríntios 15:55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O Senhor foi aquele que disse que desceria à sepultura, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E a prova da sua ressurreição é que se você, meu irmão, meu amigo, você que está me assistindo, você que já recorreu aos recursos das religiões, buscou nos homens solução para os seus problemas, preencher as lacunas existenciais, os vazios da tua história por meio da religião, a religião verdadeira é Cristo. A palavra latina religare, religar é Cristo. Que as religiões são esforços humanos para se chegar a Deus. Deus fez o movimento contrário. Ele tomou a decisão de vir ao nosso encontro e nos conceder em Cristo Jesus a salvação, e para assegurá-la e para tornar isso um fator diferente de tudo que havia tido antes e que poderia haver depois, porque novas religiões surgiram. Então Jesus ressuscitou. Se você estiver aflito, suplique qualquer nome que você admire na história das religiões, um líder que te impressionou, diga para ele: entra no meu coração, preenche esse vazio, me torna uma nova criatura, gera em mim novos valores, uma nova ótica acerca de vida. Eu posso te garantir, eu aposto o que você quiser, você vai continuar sendo o mesmo vazio. Mas se você tiver coragem e fé para dizer: Jesus, eu só vejo esses crentes falando de ti,
nunca tive um encontro contigo, mas eu te peço, se tu realmente ressuscitou dentre os mortos, se tu és a esperança viva deles, porque eles têm toda essa forma de apostar tudo em ti, então entra no meu coração. Você vai ver o que vai te acontecer. Vai acontecer o que tem ocorrido com milhões de milhares. Ex-prostitutas se tornando mulheres santas, ex-traficantes se tornando pregadores da palavra de Deus, prisioneiros do álcool, das drogas, libertos pelo poder ressurreto de Jesus Cristo, pessoas deformadas em suas personalidades e caráter, pessoas vivendo seus traumas e dramas que a psicologia, a psicanálise, muito menos a psiquiatria conseguiu dar solução, e Jesus conseguiu. Então Pedro diz, essa viva esperança, sabe, ela não pode ser destruída. Ele diz que é uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar. Isso é uma maravilha, porque a esperança dos homens, por que elas se desfazem? Porque elas estão prisioneiras no Cronos. No tempo humano, tudo que bate neste tempo deteriora, envelhece, corrompe. Aliás, você que gosta de passear nas redes, de vez em quando você vê, quer saber como é que fulano sumiu até agora, quer saber como é que está hoje? Aí faz um paralelo entre os artistas mais belos de Hollywood, normalmente, homens e mulheres, bateu no Cronos, pode esticar, pode arrancar couro dali, botar para lá, não adianta, envelhece, não tem jeito. Alguns, no afã de tentar vencer o tempo, o Cronos, viraram verdadeiros monstros. Mas Pedro diz que a nossa herança é incorruptível, ela é indestrutível, porque ela não está no Cronos, ela está no tempo da eternidade de Deus. Pastor, quais heranças são essas? Bom, deixa eu te dizer uma coisa. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8,18, ele disse, eu estou certo de que as aflições do presente século não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em 2 Coríntios 2,9 ele vai dizer que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiram nem penetraram o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Dê uma boa folheada em Apocalipse e você vai ver que há promessas de um mar, um mar de ouro, um rio de cristal, a árvore da vida para a saúde de todos os povos, anjos, arcanjos, querubins e serafins, 24 anciãos, 4 seres viventes, os milhões de milhares em Deus, adorando ao Senhor por toda a eternidade, num reino indestrutível, inabalável, de paz, de amor. Nunca mais você vai ter notícia de que você está com um prato arregado ali nas tuas mãos e do lado tem um vizinho sem nada, ou de um outro país, esquecido talvez pela cor da pele. As promessas são incorruptíveis, porque quem prometeu, a Bíblia diz em Números 23:19, que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Oh glória! Ele disse para Jeremias 1:12, Jeremias, o que vês? Vejo a folha de amendoeira. Disseste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Deus não tem compromisso com fala de ninguém. Recentemente vocês viram aí o profeta do terrorismo aí pagar esse grande micão. Eu espero que as pessoas não generalizem e nos trate como ele. Ele tem humildade para se retratar da besteira que ele falou em nome de Deus, da terça-feira da mortandade, e agora fica com essa cara de vergonha. Na hora que haja arrependimento, sente-se numa EBD ou vá para um seminário aprender a palavra de Deus, para não estar fazendo essas besteiras em nome da fé cristã e evangélica, que neste momento eu defendo.
Deus não tem compromisso com palavra de seu ninguém. Ele vela sobre a sua palavra. E ele disse que novos céus e nova terra nos aguardam. Onde nem adianta, nem coronavírus, nem esses corruptos, nem mais nada de mal pode penetrar. Graças a Deus. Mas aí Pedro continua e ele fala uma coisa maravilhosa que me deixou muito feliz. Ele diz assim: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Que coisa maravilhosa, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. Essa palavra grega que traduz a expressão guardados, eu fiquei maravilhado, porque é um termo militar retratando uma sentinela montando guarda como proteção contra o inimigo. E nós estamos em combate espiritual. Mas o poder de Deus é nosso sentinela e proteção. Aí eu entendi Isaías 59:19. Vindo o inimigo como uma torrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Todas as vezes que a nossa fé é ameaçada, que a nossa fé parece estar em desvantagem, parece que ela está arrefecendo, diminuindo, enfraquecendo, e o inimigo, que é estratégico, tenta se aproveitar deste momento. O Espírito de Deus, o guardião da nossa fé em Cristo Jesus, se manifesta em nossa defesa, e se cumpre o que o Salmo 46:1 diz: que o Senhor, nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia. A nossa fé está salvaguardada, ela está protegida pelo guardião dos céus, o Espírito Santo, e que agora habita dentro de nós. E qualquer sentimento de outra ordem, ele está lá para colocar as coisas no lugar. E nesta tarde, o Senhor está ministrando ao teu coração, porque Ele fez a leitura dos teus sentimentos, aquele que a Bíblia diz em Hebreus 4:13, que não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar, sabe, daquele que tem o olhar examinador, perscrutador, que 7 vezes diz para as igrejas, 7 igrejas da Ásia Menor: eu conheço a obra de vocês, conheço tudo o que está acontecendo, nada passa de largo, indiferente aos meus olhos. Então esse Deus, quando Ele faz essa varredura dos nossos sentimentos e percebe que alguma coisa não está bem, Ele vem em socorro. Aleluias! Por isso a tua fé é tão preciosa, a minha e a nossa, porque o próprio Deus é quem nos guarda, nos protege, nos estimula, nos fortalece, nos anima. Então o apóstolo diz que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus. O que é a virtude de Deus? Poder de Deus. Está lá em Atos 1:8. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto na cidade de Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele é o poder de Deus. Jesus, 4 palavras gregas para poder. Não vou ficar aqui falando de grego, eu só quero falar dessas duas porque tem importância. Jesus usava exousia, é poder autorizado, delegado, ou seja, ele tinha exousia, estava credenciado para usar dunamis. Pedro então vai dizer que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus, no poder de Deus, para a salvação já prestes a se revelar no último tempo. Meus amados irmãos,
Isso diz respeito à salvação prestes a se revelar no último tempo. Na verdade, é uma alusão à santa parousia, à volta de Jesus Cristo. Evento esse que está mais próximo do que nós possamos imaginar. E por causa disso, não é hora de recuar, não é hora de enfraquecer. Vamos nos lembrar do que o escritor aos Hebreus 10, versículos 38 e 39 nos disse. O justo vive pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É o Espírito Santo que está por trás dessa fala. Mas aí o próprio autor responde: mas nós não somos daqueles que recuamos para a perdição, mas dos que cremos para a salvação de nossa alma. Então, meus amados, esse poder que guarda a nossa fé, para ela jamais se desvanecer ou deixar de crer naquilo que está mais próximo do que nunca, prestes para se revelar no último tempo. O mundo tem dado notícias da volta de Jesus. Os sinais estão se cumprindo mais rápido do que nós imaginamos. E o apóstolo, então, para a gente não entrar em pregação dentro de pregação, ele continua essa pequena mensagem expositiva. Ele passa para o versículo 6, ele diz: em que vós grandemente vos alegrais. Nós exultamos com a volta de Jesus. Quando eu imagino a volta de Cristo, isso para mim é fantástico. E todo crente nascido em Cristo Jesus, ele anela pela volta de Jesus, não por covardia, não, mas é porque nós queremos ver justiça plena, juízo perfeito, principalmente sobre essa corda que está acima de Deus, que pode fazer e desfazer de tudo, achando que serão ilesos. Pode estar por trás de uma toga do homem, feito pela mão do homem, mas diante do justo juiz, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos. Quero ver no dia do Senhor. Então eu me alegro com a volta de Jesus, pelos corpos transformados dos vivos, pelos mortos ressuscitados no Senhor, mas também por causa do juízo que há de se manifestar a esses que zombaram, que brincaram da oportunidade que Deus lhes deu de fazer um pouquinho de justiça. Mas Isaías já tinha nos advertido que a justiça dos homens são como trapos de imundícia. Então o apóstolo Pedro diz: em que vós grandemente vos alegrais. Nós nos alegramos mesmo. Jesus vai voltar. Então trata de entregar sua vida para Jesus, deixar o seu nome escrito no livro da vida, que no dia da chamada possa dizer: eis-me aqui. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias provações. Meu irmão, os pregadores, os enganadores da teologia da prosperidade tinham que dar uma resposta agora. Aqueles do melhor da terra, aqueles que prometeram tudo que Deus não prometeu, eles agora estão encolhidos, caladinhos. Eles tinham que dar a cara para bater, a cara para apanhar, melhor dizendo. Porque o Evangelho, trazido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nunca prometeu facilidades. Como disse minha irmã Nadia uma certa feita, Jesus não prometeu um caminho fácil, mas uma chegada certa. Clássico João 16:33 diz: eu vos tenho dito isso para que creais em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz.
Paulo então vai dizer que graças a Deus, Pedro, sendo necessário que estejais por um pouco, então isso é uma relação com o tempo, um pouco contristados. Isso é humano, querido. Os mais poderosos homens e mulheres da fé viveram seus dramas, suas angústias, suas tristezas, suas lágrimas, seus medos. Isso diz respeito a todos nós. Mas é por pouco tempo. Não vale a pena trocar 70, 80 anos, 90 por uma eternidade. Então tudo o que vemos acontecer aqui é por um pouco tempo, é por pouco tempo. E realmente, alguns no afã de defenderem suas teologias rotas e ocas, chegaram a pregoar um evangelho dos super-homens, dos super-heróis, da confissão positiva, só vitória. Nós criamos um montão de coisas, mas não é o que a Bíblia diz. Paulo, 2 Coríntios 4, 8 e 9, ele vai dizer que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, por um pouco de tempo, sim, não sei quanto tempo, mas é pouco tempo, como cantou Shirley maravilhosamente, resta pouco tempo, meu Jesus já vem, oh glória, resta pouco tempo, irmão, fica firme na presença do Senhor, minha irmã, não abra mão da tua fé, sabe por quê? Pedro complementa, até porque deixa eu voltar só um pouquinho aqui, a prova da nossa fé nunca é além do que nós possamos suportar. 1 Coríntios 10, 13, Paulo diz, não veio sobre vós provação senão humana, mas fiel o Senhor que não vos permitirá ser provados, além do que possais suportar. Antes com a tribulação vos concederá também o quê? O escape. Tudo que você pensa que é demais, que é forte demais, é além das tuas forças, não é verdade. É porque você é que não tem um autoconhecimento. Você não sabe o quanto você é forte. Por isso Deus permitiu chegar essa aprovação até você, que Ele não deixa chegar a mim. Que Ele sabe o que eu sou capaz de suportar. E a prova da nossa fé não tem como objetivo nos humilhar ou nos espezinhar. E Deus fica falando, mas é um fracote mesmo. Como eu me arrependo de ter feito isso. Onde eu estava com a cabeça, Deus sabe exatamente quem Ele criou. Ele sabe exatamente a capacidade que Ele deu a cada um. Então fica firme, minha irmã. Fica firme, meu irmão. Porque Ele encerra com uma coisa maravilhosa. Para que a prova da vossa fé, ela está sendo provada. A minha, a sua, de todos os crentes no mundo inteiro. Seja da igreja prisioneira ou da igreja liberta. O que é isso, pastor? A igreja que vive em perseguição. Irmãos que nunca conhecerão o templo, nasceram na fé, principalmente nos países comunistas, que alguns crentes ainda teimam em defender suas ideologias. Pense nisso, você que gosta e que tem uma certa caidinha pelos vermelhinhos. Lembre-se que eles são responsáveis por matar milhões de pessoas, por professarem a fé no Cristo que você diz que ama e que aceitou na tua vida. A antiga União Soviética, a chamada Cortina de Ferro. Quem é mais antigo e pôde ler livros de Halaran Popov e Ivan Moisseyev, Richard Umbra, do Apóstolo do Pé Sangrento, que eu escutei ele pregando, assisti no Olaria, descalço, por causa daquelas surras de cacetete na sola do pé. Irmãos que eram obrigados a se batizar em águas 5 graus abaixo de zero, para se esconder da KGB, da polícia soviética. Irmãos que foram descobertos realizando Santa Ceia em porões, mas a KGB se infiltrou, descobriu e substituiu pão por fezes e vinho por urina, e fizeram eles tomar
a ponto de enlouquecerem, mortos das maneiras mais perversas. Agora mesmo na Albânia é um reduto comunista, Coreia do Norte, a China, que está colonizando o mundo, comprando empresas de países falidos, Cuba e outros mais. Irmãos que nunca terão a oportunidade que você, meu irmão, nós tivemos, num país que, graças a Deus, é de Estado laico, que tem na sua Carta Magna, na Constituição, a liberdade de expressão de fé. Nasceram debaixo de perseguição, morreram pela perseguição, sem nunca terem entrado num templo, mas nunca deixaram a fé em Cristo Jesus. Nossa fé está sendo provada. Então Pedro vai dizer essa coisa maravilhosa: para que a prova da vossa fé se ache em louvor e honra, em glória, na revelação de Jesus Cristo, no dia do Senhor, que está tão próximo. Então você pode estar contristado, você pode estar abatido, às vezes não é nem por suas perdas. Talvez você não tenha perdido o seu emprego, você não tenha perdido a sua casa, não perdeu o seu status, você não perdeu sua saúde, mas a Bíblia diz em Romanos 12:15 que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, eu não posso ser 100% feliz, ainda que eu tivesse tudo que eu não tenho. Eu não tenho carro, moro de aluguel. Graças a Deus sou abençoado por esta igreja. Tenho dignidade. Isso a igreja me concede. Eu tenho dignidade, eu não passo fome. Posso ajudar algumas pessoas, repartir, mas não sou feliz. Já houve dias de eu deixar o prato. Não passa aquela propaganda do Médico Sem Fronteira. Aquilo para mim estraçalha meu coração. E eu tenho certeza que isso provoca o mesmo resultado em você, nascido em Cristo Jesus. Pedro então diz que para que a prova da vossa fé se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, estou encerrando. Todos os cristãos passam provas e lutas no mundo inteiro. Como eu falei, igrejas prisioneiras, irmãos que nunca vão construir um templo, nunca vão entrar dentro de um lugar como esse, e outros que sempre tiveram a liberdade de construir mega templos. Todos são provados. A nossa fé sempre foi testada. Se você quiser gastar um tempinho, leia Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Você vai ver a que ponto homens e mulheres chegaram para manter a fé em Deus. Porque a fé é algo que Deus concedeu a alguns para não passar pela prova. A outros Deus deu a fé para prevalecerem na prova. E outros foi dado a fé para morrerem na prova, mas sem abrir mão da fé. Então você tem a galeria dos hebreus, dos heróis da fé em Hebreus 11, e eu poderia dar vários testemunhos de lutas que eu passei, de outros irmãos. Eu tinha alguns meses de convertido. E o falecido irmão Cristóvão, ao lado do Senhor Jesus, um bom homem de Deus. Eu estava na Boiúna com a minha esposa, com a Kelinha, minha filhinha, a primogênita, e aí fui alugar uma casa no 150 aqui da Carmelita Martins, professora Carmelita Martins. Mas eu não tinha dinheiro para o depósito de 3 meses. E ele pagou, e eu então fui morar. Mas quando chegou em 87, eu fiquei desempregado naquele período do governo José Sarney, em que a inflação era uma coisa exorbitante, chegava a 80%, ultrapassava 80% por dia. Você comprava uma coisa de manhã, à noite ela estava 3 vezes mais cara. Era um negócio absurdo, fora de controle. E eu fiquei 3 anos e meio desempregado, depois de ser um excelente funcionário durante 10 anos no laboratório Merck, uma multinacional alemã.
mas saí por causa das feridas na minha boca. E quando minha mãe falou: meu filho, se você não sair, você vai descer a sepultura. Eu falei: mãe, então Deus precisa abrir uma porta. Bom, mas resumindo a história, nesse período me submeti a trabalhar em N coisas. E aí chegou o período do cruzado. A moeda passou de cruzeiros novos para cruzados. E a casa, o proprietário era um advogado de porta de xadrez, um corrupto, que em respeito à família, não vou citar o nome. Mas quando ele fazia eu ficar 2 horas, ele simplesmente, às vezes, lá dentro. E eu perguntava à secretária, porque só porque eu era crente. E pagava em dia. Dessa vez eu fui comunicar a ele. Fui pagar o aluguel. Era 600 mil cruzeiros novos. E aí, fazendo a conversão para cruzados, era 300 cruzados. Eu levei os 300 cruzados, ele não aceitou. Ele queria 600 cruzados. Falei: não, mas não foi isso. Houve a conversão da moeda. Ele: não me importa, não tem conversão de nada. Falei: bom, a casa é sua, o dinheiro é meu, então estamos no impasse, eu não vou. E aí ele pegou uma arma, ficou lá limpando um 32 Rossi, uma bala cheia de zinabre, ficou lá raspando. Quem lida com arma sabe disso. E por final deu um tiro para cima, a intenção certamente de... Mas antes disso ele falou poucas e boas. Ele me humilhou, botou abaixo de cachorro. Eu saí dali, entrei no elevador chorando muito. Chorei, sentei e falei: Senhor, eu não suporto mais isso. Eu ensinava um ex-membro, já é falecido, o irmão Walter, da Polícia Civil. Ele era aqui do 5º setor, no tanque, depois foi para o 2º setor na Barra e virou delegado. E esse homem resolveu comprar o meu barulho. Ele soube, não por mim, mas soube, através da minha mãe, o que eu estava vivendo. E ele foi lá comigo. Eu tinha pedido a Deus para ele resolver o meu problema ou me matar. Eu estava, irmãos, desesperado, era muita humilhação. Vocês não têm noção, que eu não tenho tempo aqui para estar contando. E ele foi lá, e quando ele quis deixar, ele não sabia que era um delegado, que é formado em Direito, e eu já tinha ido lá no PROCON, e a advogada lá ligou para ele, ele falou: tudo bem, mas chegou lá e não arredou, queria a moeda e não quis fazer a conversão. Quando passou meia hora, o delegado pegou e abriu a porta e entrou. Ele lá com as pernas para o alto conversando com a mulher. Aí ele mandou, não pediu, ele mandou que a mulher se retirasse, deu-lhe uma carteirada e começou. Aí botou ele no lugar dele, e resumindo a história, ele falou: a partir de hoje, Luiz, enquanto Deus não lhe der um emprego, o seu aluguel é meu. Eu ainda fiquei 1 ano a mais desempregado. Ele pagou 1 ano do meu aluguel, meus irmãos. O que a fé pode realizar? Falar de Pedro, em Atos 12, a igreja orava, ele ia ser decapitado. Herodes pegou o gostinho, matou Tiago, falou: vou fazer a mesma coisa com ele. E o Senhor enviou o seu anjo e libertou Pedro. Que falar de José, meu irmão, os 2 pulmões murchos, condenado à morte. Hoje o homem fala, aí vocês veem ele pregando. Aquela potência. Marta com os 2 pulmões, com... não é pneumonia não, já o outro processo, já bem tuberculose, nos 2 pulmões. João tinha uma doença que tudo que ele comia era 10 minutos para ele provocar, de botar tudo para fora. Ninguém sabia o que era aquilo era uma coisa ruim. Meu braço era para ser amputado. Jesus me curou. Olha a fé como opera. A Nalinha, quantos milagres na mão de Deus. Serginho vai ser recebido na igreja. Foi escorraçado, coitado. Quando chegou em casa para contar a alegria de ter aceitado Jesus, foi escorraçado para fora. Depois de ter o seu quarto, o seu lugarzinho,
tem que ficar condicionado a um cubículo, ele, Salvador, Paraguai, Félix. E Deus, hoje você vai ali, eu visito ele, está lá com a sua casinha, tem até 2 ou 3 kitnets para alugar. O que Deus faz? Que maravilha! Então, meus irmãos, eu poderia ficar aqui um bom tempo falando de testemunhos de vários irmãos, mas o que eu quero dizer é que se você perdeu o emprego, você durante essa pandemia pode ter perdido um pouco da saúde, pode ter perdido até um ente querido, você pode ter perdido renda, status, mas você não pode perder a sua fé. Ela é o bem mais precioso que Deus nos deu. Nas adversidades, ela atrai a manifestação do poder de Deus. Em Lucas 8, aquela mulher com fluxo de sangue havia gasto todos os seus recursos com a medicina, não conseguindo o resultado, foi atrás de Jesus, venceu a multidão sem poder pedir socorro, porque ela era uma imunda diante da lei, mas teve forças, o pouco que lhe restava de forças, ela aplicou pela fé. Disse: se eu tocar a orla do manto desse homem, eu vou ficar curada. Sabe, quando ela tocou, Jesus disse: quem me tocou? A multidão espremendo ele, Pedro disse: mestre, isso é incoerência. Olha, só dá uma boa olhadinha para o lado. Ele disse: não, mas esse toque foi especial porque extraiu de mim virtude. A verdadeira fé extrai poder de Deus, extrai resultado, extrai resposta. Então fica firme na presença do Senhor, em nome de Jesus. Não desista do Senhor. Lembre-se que você tem um guardião chamado Espírito Santo, que nesta tarde está inserindo, injetando em você essa palavra de persistência, de perseverança, de continuidade. Se eu pudesse agora, eu cantaria aquele louvor: você não vai parar. Você não vai parar. Deus ainda tem obra com a sua vida, ou quem sabe rompendo em fé, da comunidade Zona Sul. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus abençoe você, que acessou. Vamos ver o que esse camarada vai falar. E de repente Deus está aí te alcançando. Receba Jesus aonde você estiver. Aceita Ele como teu Salvador. Chama Ele para a tua vida e se una a nós para aguardarmos a santa parousia, a volta de Jesus. Porque no final de tudo, é isso que importa. O mais, tudo vai ficar por aqui. Deus abençoe você em nome de Jesus. Um abraço carinhoso, virtual, na igreja do Senhor. Não só aqui presente, mas em toda parte do mundo. Deus os abençoe. Amém.